Compras por impulso. O Plano Aberto de hoje recebe um psicólogo que vai falar sobre a oniomania. Vai começar a Copa de Handebol da UFOP e as inscrições para estudantes da universidade para pessoas da comunidade já estão abertas. E hoje é dia de você conferir as oportunidades de emprego na região no nosso quadro de vagas. Olá! A gente começa o jornal de hoje falando sobre consumismo. De acordo com uma pesquisa feita pelo Serviço de Proteção ao Crédito, o SPC, 85% dos brasileiros admitem fazer compras por impulso. Mas comprar coisas sem necessidade, gastar mais do que ganha e perder o controle das contas podem ser consequências da oniomania. Nome difícil, né? É a doença em que as pessoas consomem produtos e serviços compulsivamente. E nessa época do ano, com o Natal chegando, esse comportamento pode ter mais chance ainda de se manifestar. E para falar sobre as causas e os problemas gerados pela oniomania, eu converso agora com o professor de psicologia da UFOP, Francisco Moura. Olá, professor, seja bem-vindo ao Plano Aberto. Muito obrigado pelo convite. Professor, quais são os fatores que levam à oniomania? Então, há uma série de fenômenos psíquicos que se prendem ao mundo material e que conduzem algumas pessoas ao acúmulo excessivo de objetos que ela imagina que um dia ela terá necessidade de utilizar. Este comportamento, aliado com uma série de momentos sociais, como por exemplo agora, momento festivo do Natal, fará com que algumas pessoas tenderão a comprar ou a ter objetos que ela jamais terão necessidade, jamais utilizarão. Mas é necessário separarmos o nível do patológico, do doentio, de uma compulsão à compra de forma não planejada. No que refere a este comportamento de alguns seres humanos em acumular produtos sem ter uma utilidade imediata ou futura para este produto, que irá nos conduzir ao termo de doença ou de patologia no acúmulo de objetos que não são necessariamente somente aqueles objetos adquiridos através da compra. Mas ele chega a utilizar esse objeto, a pessoa que doente? Nas pessoas que têm algum disfuncionamento psíquico, a utilização desses objetos nunca acontecerá. Ele manterá aquele objeto ali a vida inteira, podemos dizer assim. Em alguns casos, ele esquecerá que ele acumula aquele objeto, que ele tem aquele objeto. Em outros casos, ele vai sempre estar mantendo aquele objeto dentro da casa dele ou limpando, dando manutenção, conservando, imaginando que ele irá utilizar um dia. Sim, professor, como que a publicidade pode influenciar nas compras por impulso? A mídia tem sido cada vez mais tecnicamente aparelhada no sentido de nos conduzir a adquirir objetos que muitas vezes nós não temos a necessidade daqueles objetos. Então, independente da nossa faixa etária, a mídia consegue criar nos objetos, criar na mídia, no processo de divulgação de alguns objetos, conseguem criar dentro de nós um desejo interno de querer ter aquele objeto sem que eu tenha a necessidade daquele objeto. Então, quando pegamos nas faixas infantis dos menores, eu pego aí nas crianças, né, abaixo de 10 anos, acima de 7 anos, então a mídia ela fica muito mais forte e consegue colocar nesses pequenininhos uma necessidade que de fato eles não teriam a necessidade de ter aquele objeto. À medida que saímos deste momento e caímos de uma outra faixa etária, vamos pegar aí os adolescentes, nós vamos encontrar as mesmas estratégias, né? Estratégias que são agressivas, fortes, que utilizam de procedimentos de
instigar o desejo por algo que você não tem necessidade. Mas no caso depende da atuação dos pais, então. Depende, mas muitas vezes o posicionamento que nós observamos hoje na sociedade em que estamos inseridos, a força da necessidade do desejo dos filhos tem sido muito mais forte e mais resistente do que a força e a resistência dos pais. Então, nós pais muitas vezes nos matamos para oferecer aos nossos filhos um objeto que na nossa infância nós não tínhamos. Então há um mecanismo neste processo de aquisição de produtos, de compra, que este segundo elemento chamado as condições para adquirir este objeto já sai de cena nas crianças e em alguns adolescentes. Eu quero. Então aí os pais às vezes não conseguem colocar um não, e aí os pais às vezes compram aquilo que eles não teriam condições de arcar com a despesa, né? Então, segundo a faixa etária, nós vamos encontrando esses mecanismos que vão sendo instalados nos indivíduos entre, primeiro, eu tenho necessidade? Sim ou não? Segundo, eu tenho as condições para comprar? Sim ou não? E nessas condições vão me causar algum outro transtorno financeiro? Então, respondendo a essas questões, eu vou então adequar a minha condição interna, econômica, ao que a mídia quer me vender. Sim, professor, e para quem já está com a oniomania em estágio avançado, assim, quais seriam os tratamentos recomendados? Então, primeiramente, a princípio, falaríamos de uma psicopatologia, algum transtorno psíquico que não está legal. Então, em Mariana e em Ouro Preto, é lógico que a pessoa que está com este comportamento, ele não tem o discernimento que ele está com este hábito compulsivo de ter objetos. Então é necessário que alguém do entorno possa orientar e levar essa pessoa até um serviço de acompanhamento desta pessoa. Seja em Ouro Preto nós temos o CAPS-I, o CAPS e o CAPS, e em Mariana também nós temos o serviço de saúde mental que está com as portas abertas para poder acolher. Então, no acolhimento, dependendo do grau de comportamento da pessoa, teríamos então orientações, seja por um acompanhamento psiquiátrico, se realmente for uma doença, ou então por um acompanhamento de um psicoterapeuta ou um psicanalista que poderia fazer um acompanhamento a longo prazo, tentando reverter e conduzir essa pessoa à compreensão que os acúmulos que estão sendo feitos são acúmulos que ele não está tendo o discernimento do que está acontecendo. Sim, há um limite e as pessoas precisam saber identificar que limite é esse, né? Justamente. A ideia do limite ela é fundamental. E aí o limite está dentro de nós. Sim. Ok, professor Francisco, queria agradecer a sua participação, seus esclarecimentos aqui no Plano Aberto. Ok, sou eu que agradeço. Muito obrigado. Em nosso blog você encontra mais dicas sobre como evitar as compras por impulso. O endereço é tvufop.blogspot.com.br. Confira agora as oportunidades de emprego na região com Felipe Barbosa. O Cine Mariana oferece 5 vagas para pedreiro. É preciso ter 6 meses de experiência comprovada em carteira e, no mínimo, o ensino fundamental incompleto. O horário de funcionamento do Cine é de 8 da manhã às 5 da tarde, de segunda a sexta-feira. E o Cine Mariana também oferece uma vaga para vigia. É preciso ter 6 meses de experiência comprovada em carteira e ensino médio completo. Dúvidas e outras informações pelo 3558-2001 ou 3557-3547. E a distribuidora de bebidas Tropical contrata analista em vendas para trabalhar em Ouro Preto. É preciso que o candidato tenha ensino médio completo e conhecimento avançado em Excel. Os interessados devem enviar o currículo para o e-mail sheila.bonifacio@tropical.com.br. Acesse nosso blog e veja outras oportunidades de emprego da região. O endereço é tvufop.blogspot.com.br. Estão abertas as inscrições para a primeira Copa de Handebol da UFOP. Podem participar alunos, professores e servidores da universidade, além de toda a comunidade de Ouro Preto e região. A competição vai acontecer nas categorias masculino e feminino.
Para participar, basta ser maior de 18 anos e as inscrições são gratuitas e podem ser feitas até o dia 12 de dezembro. Para se inscrever, é só enviar um e-mail para johnnyufop@hotmail.com ou comparecer aos treinos de handebol que acontecem todas as segundas, quartas e sextas, às 5 horas da tarde, no ginásio C do FOP, no campus Morro do Cruzeiro. A competição acontece no dia 12 de dezembro. Para outras informações, é só ligar no telefone 3559-1517. Quer assistir a entrevista de hoje na íntegra? É só acessar a nossa página na internet youtube.com/cppafop e a gente fica por aqui. Obrigado pela companhia e até o nosso próximo encontro.